Alô Brasil, pós-ENEM 2019, muito boa noite, salve, salve, dia 11 do 11, né Dudu? Isso aí. 11 do 11, é isso? 11 do 11. Vamos fazer até um pedido, fazer um pedido aos céus, né Dudu? Que o Enem, que aconteça um milagre lá no nosso Enem, não é verdade? Salve, salve Brasil, muito bem-vindos a essa plataforma linda, maravilhosa, deliciosa de estar, que é o Descomplica. Se você que está em casa não me conhece, eu sou o Rafael Vilaça, professor de física aqui da casa. E aí, ao longo da semana, a gente vai bater um papo legal sobre a prova de física do Enem. Aproveitar para fazer comentários das provas. Eu quero te ouvir. Você, nenenzinho que está em casa, que está comigo aí no chat, por favor, Dudu está aqui comigo no estúdio e a gente quer conversar. Eu escolhi 4 questões para a gente resolver aqui ao longo da aula de hoje e ao longo da semana a gente vai fazendo, eu tenho outras 3 aulas aqui, outras 2 aulas ao longo dessa semana. Cada aula eu vou fazer um pouquinho da prova, tá? E a ideia é, eu quero interagir com vocês, eu quero saber o que você achou da prova de física, porque o que eu achei eu já vou dizer para vocês, tá bom? Mas eu quero saber o que você achou, como é que você foi, qual é a sua expectativa, como é que você foi num todo. Então, interage comigo, conta para mim quais são os seus sentimentos. Mas antes de mais nada, gente, antes de começar essa aula maravilhosa, nós temos uma opção para ser o 2020, tudo bem? Não é sendo pessimista nem nada, né, Dudu? Mas eu acho que a gente falar do que o que a gente já tem é algo bacana, é algo positivo. Pois bem, a gente tem um plano muito maneiro mesmo, que é o que nós chamamos de Blacktop. É um plano 7 em 1, não é isso? Uhum. Beleza. E nesse plano, o que você tem direito? Presta atenção, nós temos mudanças no Descomplica para 2020 que são fundamentais. A gente tem um curso ao vivo Enem básico que vai acontecer na faixa da noite. A gente deixa de ter 4 tempos e passa a ter 5 tempos por dia. E a faixa principal vai ser a faixa da noite. Sendo que, Titio Vilaça, o que a gente vai ter de manhã e de tarde? Dudu me ajuda. Mas a gente vai ter aprofundamento de manhã e aulas de exercício também, manhã e tarde. Manhã, aula de exercício, né? E de tarde, aprofundamento. As aulas de aprofundamento não vão ter mais 1 hora de duração, vão ter 1h30. E as aulas de exercício vão ter quanto tempo, Dudu? 1 hora? 1 hora de duração. Então, manhã nós temos exercício, né? Exercício de manhã, é isso mesmo, Dudu? Exercício de manhã. Exercício de manhã, aprofundamento de tarde e a grade básica de noite. Sendo que no aprofundamento a gente vai dividir agora por exatas, medicina e humanas. Então, quer dizer, isso é genial, porque a gente estava sentindo muita falta de uma abordagem específica mais para a galera de humanas. Então, não é só medicina que ganha uma frente especial, uma atenção especial, mas exatas também, engenharia, economia, enfim, e humanas. Tá? Você tem também 2, aprofundamento ao vivo para medicina, 3, aprofundamento ao vivo para exatas, 4, aprofundamento ao vivo para humanas, 5, reforço ao vivo de exercícios objetivos e discursivos. Teremos aulas de exercícios objetivos e discursivos. 6, reforço ao vivo de redação. E 7, aulas gravadas de matemática, química e física básica. Mas o que, Titio Vilaça? Vocês têm também uma ferramenta de exercícios completa e gigantesca, material de apoio, monitorias ilimitadas e 2 redações corrigidas por mês. Tudo isso, senhoras e senhores, muita atenção, por 12 parcelas de R$ 24,90. O chefe endoidou de vez. 12 de R$ 24,90, beleza? Sendo que, Dudu, se eu não me engano, a gente dá uma garantia para eles, né? Se ele passar até março de 2020 na faculdade, o dinheiro deles vai ser devolvido, não é isso? Mas enquanto isso, segue o baile. Então, se você tá com aquele medo, beleza? Vambora, já se não descomplica, nada de férias, tira umas fériasinhas aí um pouquinho, um mesinho, 15 diazinhos e mandar ver para 2020 porque não temos tempo a perder, beleza? E eu tô falando para muita gente que talvez não tenha sido aluno do Descomplica. Então, queridos e queridas, sejam bem-vindos à maior plataforma do Brasil, quiçá umas do mundo, beleza? O Descomplica tá aqui para abraçar a sua causa e caminhar junto com você rumo à aprovação no vestibular.
Se você está no segundo ano do ensino médio, se você está no primeiro ano do ensino médio, se você quer assinar o Descomplica como um plano de reforço para sua escola, já começar com o pé direito, não é isso? O plano Blacktop ele vai abranger tudo. É para você não ter dúvida do que assinar. Assina o Blacktop, cara. Você vai ter direito a tudo. R$ 24,90 por mês, R$ 25,00 por mês. Vamos combinar que não é nada, não é nada. Você já gasta aí R$ 25,00 com, sei lá, 4 passagens de ônibus, 5 passagens de ônibus, ou um cinema é mais caro do que isso. Então, não perca a chance de estudar na melhor plataforma do Brasil, com os melhores professores e mais renomados desse país, por apenas R$ 24,90 por mês. Tudo bem? Dudu, tão benzinhos eles? Estão conversando comigo, eles? Eles estão conversando sobre a prova ainda. Então me conta, o que eles acharam da prova? De física? De física. Triste? De física a gente não estava falando, a gente estava falando sobre a questão do daltonismo. Ah, legal. Conversando sobre a questão em si, a gente falando que era daltônico e que se sentiu identificado com aquela questão. Ah, legal, bonito. Questão 103 da prova amarela, tá aqui no meu script, vamos fazê-la hoje, beleza? Dudu, eu posso começar a fazer as questões? O que você acha? Claro. Posso mandar ver? Eu vou começar pela 95 da prova amarela. Você sabe me dizer em que outras questões? Na azul, qual ela seria? 125 na amarela. Não, 95 da amarela. 95 na amarela, Isso. ela é 92 na azul. 92 na azul. 98 na rosa. Quanto? 98 na rosa. 98 na rosa. E? 134 na cinza. Eu acho que esse azul eles não vão conseguir enxergar. 134 na cinza. Então aqui não é branca, né, gente? É cinza. É cinza. Vou botar CI aqui de cinza. O azul não tá aparecendo aí, não? Até tá, mas acho que na hora que você fazer questão com ele vai... Não, mas aqui dá pra ver? Eu não vou fazer a questão com ele, não. É só pra eles identificarem aqui. Dá pra ver que é 92. Opa. Aí vocês vão identificar qual é a questão. Bom, é a questão 95 da prova amarela. É a prova que eu fiz, Tio Vilaça fez a prova amarela. Eu vou falar com ela. Tudo bem? Então, olha só, vou me basear na prova amarela. Tá bom, gente? Então, olha lá, 95 da prova amarela, sendo que você tem as correspondências aqui. Vamos lá comigo. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando ela estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, ao tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve ser... Então, vamos lá, gente. Ele está me falando primeiro de uma rede de alta tensão. Bom, então, supondo aqui que você tem aqui uma rede de alta tensão, né? Que vai ter aqui um fiozinho e passa lá outro fiozinho para lá para outra rede de alta tensão, né? E aí vai passar lá para outra rede de alta tensão. Então você vai ter aqui uma rede de alta tensão. Vamos supor, senhoras e senhores, vamos supor, querido estudante, que perto dessa rede de alta tensão, aqui, ó, você tenha uma cerca, tá bom? Obviamente eu estou fazendo aqui um desenho desproporcional. Então aqui, ó, você vai ter uma cerca perto de uma rede de alta tensão. Tá aqui uma cerca, tá? Então, aqui em amarelinho, Titio Vilaça desenhou a cerca. Bom, gente, vamos tentar entender o que essa questão está me dizendo. Ele está me dizendo que, por conta dessa rede aqui de alta tensão, tá? Ó, é uma rede aqui de altíssima tensão, você vai ter uma voltagem muito alta e variável, tá bom? Uma voltagem muito alta e variável. Então, aqui, ó, na rede de alta tensão, você vai ter uma voltagem variável. Olha lá, uma voltagem, uma DDP variável. Variável. Gente, uma voltagem variável, uma DDP variável, o que ele fala aqui? Olha só, uma DDP variável vai acabar... As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente, então, para tudo. Aqui, essa questão, ela está falando de eletromagnetismo. Uma lei muito importante do eletromagnetismo, conhecida como Lei de Faraday. Lei de Faraday.
E aí eu vou dizer melhor, eu vou até dizer melhor. Ele não me disse que a voltagem é variável, né? A voltagem, na verdade, ela pode ser até constante. Ele me disse que o campo magnético, magnético, olha lá, campo magnético, ele é variável, E o que nos diz? Vou focar nisso daqui, tudo bem? O campo magnético, ele é variável. E aí o campo magnético, ele é variável, muito provavelmente, porque a voltagem é variável, né? Porque a voltagem é variável. Então, uma voltagem variável numa rede de alta tensão vai gerar um campo magnético variável. Aí, gente, a lei de Faraday, ela nos diz que um campo magnético variável, ele gera o que, Vilaça? Ele gera uma corrente elétrica, que a gente vai conhecer como corrente induzida, tá? Então, um campo magnético variável proveniente de uma rede de alta tensão, ele gera uma corrente elétrica induzida na cerca. Pera lá, Vilaça, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, essa rede de alta tensão aqui, ela vai induzir uma corrente elétrica na cerca. Olha lá, uma corrente elétrica na cerca, é isso aí. Então, essa cerca daqui, gente, ela vai ser percorrida por uma corrente elétrica que veio da onde? Do campo magnético variável, das redes de alta tensão. Então, o campo magnético variável das redes de alta tensão vai induzir uma corrente elétrica na cerca. E aí é onde mora o problema. Por quê? Porque as pessoas, ao tocarem na cerca, elas podem tomar um choque. Por que elas podem tomar um choque? Porque ela vai entrar em contato com essa corrente elétrica aqui, que foi gerada pela rede de alta tensão. Isso o enunciado te disse. E ele te disse, em outras palavras, o que a gente conhece na física como lei de Faraday. Beleza. Aonde você quer chegar, Vilaça? Como é que você faz com que um indivíduo, a pessoa, ao encostar, vou desenhar aqui, tá? Ao encostar na cerca, a pessoinha, beleza? A pessoinha, ao encostar na cerca, o que vai garantir que ela não tome choque? Uma propriedade, um evento que é conhecido como aterramento. O que é isso, Vilaça? Aterramento. É quando você liga a cerca na terra. É quando você liga a cerca diretamente na terra com um material, um fio condutor. E esse fio condutor, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar, entre outras palavras, o fluxo, ele vai permitir o fluxo da corrente elétrica, olha lá, a corrente elétrica que a gente chama na física de I, ele vai fazer com que a corrente, ao invés de ir para o corpo da pessoa, do camarada, e assim ele tome um choque, a corrente ela vai escoar para a terra. Isso é conhecido como aterramento, que é justamente a opção letra A. Letra A. Então, quando você aterra a cerca, ou seja, liga um fio na cerca até a terra, você vai fazer com que a corrente elétrica que foi induzida pelas redes de alta tensão, ao invés de irem para a pessoa, elas vão para a terra. Por que isso? Por que a corrente elétrica, os elétrons, eles vão escoar para a terra? É bem simples. Porque a Terra, ela é uma esfera gigante. E essa esfera gigante, ela vai funcionar como um doador eterno de elétrons ou receptor eterno de elétrons. Então, a Terra, ela sempre vai fazer o papel de mandar elétrons quando necessário ou puxar elétrons do corpo quando ele estiver carregado com excesso de elétrons, negativamente. E no caso da cerca, se ela está com corrente elétrica, é porque ela está carregada negativamente, está tendo um fluxo de elétrons por ela. E aí esse fluxo vai escoar pelo fio terra para a terra. Tudo bem? Então, todos os elétrons, toda a corrente elétrica sempre dá preferência para passar pelo fio terra, que é um fio sem resistência. A pessoa tem resistência.
Então, os elétrons eles vão preferir passar para a Terra do que para a pessoa. E isso faz com que a pessoa deixe de tomar um choque. Isso faz com que essa corrente elétrica, ela não funcione mais na cerca. Ela não funcione mais na cerca e toda a corrente elétrica, digamos assim, que vai ser gerada na cerca, ela desce direto para a Terra. Essa é a função do fio terra. Por isso que os equipamentos elétricos, né, eletrônicos, eles são fabricados hoje em dia com 3 pinos. Aquele terceiro pino justamente vai fazer o papel do fio terra. Por quê? Você tem um pino que seria o polo positivo, o outro o polo negativo ou neutro. E o terceiro? O terceiro, ele na realidade, ele não funciona. Ele só serve para escoar excesso de elétrons quando você tem uma descarga muito grande e inesperada na rede elétrica, tá bom? Essa é a função de um fio terra. A Terra, então, bota na sua cabeça que ela tem um papel fundamental de ser um doador ou receptor eterno de elétrons. A corrente elétrica sempre prefere escoar para a Terra quando um corpo estiver eletrizado negativamente. Com isso, concluímos que a opção correta é a letra A. Beleza? Teve gente que pensou em encapar o fio, as redes de alta tensão. Gente, encapar o fio faz com que o campo magnético variável diminua, mas não vai deixar de induzir uma corrente elétrica na cerca, porque ainda vai haver um campo magnético variável que vai ficar protegido pelo encapamento do fio, beleza? Só que vai ficar menor. A corrente elétrica aqui vai ficar menor, vai ficar reduzida, mas ainda vai existir. Se ainda vai existir, o sujeito corre risco de levar choque. Agora, o que vai protegê-lo totalmente? Aterrar. Aterrar a cerca, que aí sim vai sugar, vai puxar para a Terra todos os elétrons da cerca, toda a corrente elétrica, e protege o camaradinha de tomar um possível choque, fazendo com que a corrente elétrica escoe pelo seu corpo, e é isso que gera o choque. Tranquilão? Tira o print. Dudu, me conta. Eles ficaram chocados com essa questão. Muita gente falou que marcou E. A gente pediu para você explicar por que não poderia ser a letra E. Acabei de falar. É a do encapar? Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Você encapar, você minimiza o campo magnético variável aqui. Minimizando esse campo magnético, vai minimizar a corrente elétrica na cerca, né? Mas não vai fazer com que ela inexista. Então, ele ainda vai tomar um choque, ainda que menos intenso. Tudo bem? Agora, o que garante que ele não tome choque algum? É que a corrente elétrica vai escoar para a Terra, ou seja, fazendo um aterramento na cerca. Então, aí sim, todos os elétrons que forem para a cerca vão percorrer o fio terra, o caminho do aterramento. E isso vai proteger o camaradinha. Beleza? Aqui eles falaram que na questão, não minha questão, que tinha na pergunta falando sobre, de fato, minimizar o comando da questão. Então, essa não poderia ser uma resposta possível? Para minimizar esse tipo de problema, é verdade, poderia ser uma resposta possível, minimiza, mas não zera. Até responde, só que o aterramento ele minimiza muito mais. Gostei da colocação. Eu discuti aqui ontem com o Sartor exatamente isso. O Sartor é o professor lá de São Paulo. Ele ficou justamente nessa questão, né, de, por que não pode ser utilizar fios encapados, porque de alguma forma vai diminuir o campo magnético oscilante e vai induzir uma corrente menor. Sim, isso é verdade. Mas quando você aterra, você faz com que os elétrons, a corrente, vá todo para a Terra. Isso vai minimizar a zero, praticamente, os danos. Quando você encapa o fio, você não zera, tá? De longe, você não zera o campo magnético. Porque, gente, o campo magnético é algo invisível que circunda o fio. Quando você quando você encapa o fio com um material isolante, você protege as pessoas de tomarem choque, ou seja, de contato direto com o fio metálico e tomar choque. Mas acontece o seguinte, gente, muita atenção aqui no que eu vou falar. O campo magnético circundante, ou seja, o campo magnético ao redor do fio, ele não minimiza, tá? Ele não minimiza muito.
vou melhorar. Minimiza? Minimiza, até minimiza. Mas ele não te deu comando na questão que você soubesse que encapar um fio minimiza campo magnético. Até minimiza, mas não minimiza muito. O que minimiza muito? Aterrar. Quando você aterra, você garante que a corrente elétrica não vá para a pessoa. A corrente elétrica vai para a terra, a pessoa não toma choque, beleza. Quando você encapa o fio, você minimiza o campo magnético sim, mas você está falando, gente, vamos lembrar aqui que é uma rede de alta tensão. Quando você fala de uma rede de alta tensão, você quer correr algum risco encapando o fio? Você vai se meter a besta de chegar perto da rede de alta tensão? Ah, o fio está encapado, então tranquilo. Não, gente, um fio encapado, dependendo da voltagem que está falando, ele não tem tanto efeito, tá? E a ideia aqui é justamente você zerar, né? Zerar a corrente elétrica na cerca, que aí sim o camarada não toma choque. Você tentar minimizar isso com com fios encapados, beleza, isso a gente já faz. Mas acontece que tem outra coisa importante aqui. A corrente elétrica na cerca, ela vai ser gerada pela variação do fluxo magnético aqui na rede de alta tensão. Por mais que você encape o fio, não vai ser tão sensível a variação do fluxo magnético, ela vai continuar acontecendo. Se ela continua acontecendo, a corrente elétrica na cerca também vai continuar rolando. Tudo bem? Beleza? Então, a mais certa é o fio terra. Você, a letra E, utilizar fios encapados, minimiza, mas, gente, tá em outro patamar do que o fio terra faz. O fio terra vai puxar, vai escoar toda a corrente. O outro minimiza, mas lembra que o Enem, às vezes, tem uma opção que é a certa e a outra que é bem menos certa, tá? Então, não é que a E esteja totalmente errada, mas ela é bem menos certa, tá bom? Mas é uma dúvida que, inclusive, nós professores dialogamos, mas é um fato que a letra A, ela responde absolutamente mais do que a letra E. Tudo bem? Eles perguntaram, e se chover? E se chover? É. Em que sentido? Não entendi muito bem. Quando você falou de aterramento, eles estavam pensando, de fato, em enterrar o fio. Em terra mesmo. É como se você pegasse um fio, liga, enrola na cerca e bota lá na terra mesmo. Aí você bota cimento em cima. Não, pode ficar lá, entendeu? Na terra. Mas se chover, não corre risco de molhar esse fio? De molhar o fio, não tem problema. Molha a cerca, molha o fio, mas vai tudo para a terra. Entendeu? Entendi. Porque se a cerca ela está conectada direto na terra, chovendo ou não chovendo, molhado ou não molhado, a conexão da cerca com a terra faz com que os elétrons fluam da cerca para a terra. E ali eles vão estar numa conexão grande, entendeu? Então, a pessoa pode encostar na cerca, mas a preferência dos elétrons vai ser sempre direto para a terra. Então, os elétrons indo para a terra faz com que essa corrente na cerca ela praticamente não exista mais. Então, a pessoa ela não vai... Porque, ó, chovendo ou não chovendo, eu estou falando do meu amiguinho aqui encostar na cerca. Então, a chuva ela não vai fazer diferença. Eu não sei se quem falou da chuva aí, de repente, pensou no seguinte. Ah, molhado, a terra molhada, ele em contato com o chão. Gente, quando você fala da terra, a terra é uma esfera gigante. Quando a corrente elétrica ela desce, ela se espalha pela Terra, e a Terra ela é infinita. Comparado a gente, a Terra é infinita, tá bom? Então a Terra, imagina a Terra como algo infinito e você. Os elétrons vão preferir para onde? Para o negócio infinito, que em tese tem bem menos resistência. Ah, porque aí os elétrons podem se espalhar do que ir para você. Tá bom? Então, a Terra, ela funciona como um aceptor eterno aí, universal, de elétrons. Bem mais do que você, que vai ser considerado um objeto com alguma resistência. Os elétrons preferem, entre aspas, sempre o caminho mais fácil, tá? Eu não sei se é isso que vocês perguntaram com relação à chuva, mas com chuva ou sem chuva, se você tem uma cerca aterrada, ligada à Terra, ela tem para onde ir, para a Terra. E aí a corrente elétrica na cerca vai ficar bem minimizada, tendendo a zero. Beleza? Não sei se eu respondi, Dudu. Acho que sim, né? E essa seria considerada uma questão fácil, médio? Média para difícil, né? Parece. Olha, média, não para difícil, Dudu. Não pelo contexto da prova de física, não. Porque eu confesso que a prova de física estava difícil. Estava mesmo. Essa eu acho que pela ideia do aterramento, ela era uma questão fácil. O aluno ficava na dúvida, mas dava para pensar, mesmo que você não soubesse toda essa coisa aqui do eletromagnetismo, você pensa, poxa,
tem corrente elétrica na cerca. Se você aterra, faz um aterramento na cerca, né, você sabe ou você tem alguma ideia que os elétrons vão preferir o caminho do aterramento. Então, pá, ela se torna uma questão fácil até quando o aluno não tem tanto conhecimento e aí não tem pensamentos tão elaborados, entendeu, Dudu? Porque às vezes a gente pensar demais atrapalha em algumas questões. Então, quando você vai pelo pensamento, pela linha de pensamento mais simples, o camarada que nem sabe tanta física assim, ele consegue matar uma questão dessa, do que se você sabe muita física, você começa a viajar em várias outras teorias e às vezes você se perde na resposta certa. Tem isso também, né, Dudu? Então, às vezes, o menos é mais. Então, eu falo muito isso aqui, até no Descomplica, né? Então, às vezes, quando a gente vai elaborar um gabarito, eu tento pensar como o aluno vai pensar, tá? Para poder, na verdade, eu tento dar sempre a solução como eu penso na hora, porque isso torna, às vezes, o pensamento um pouco mais sensível para a gente. Tá bom? Belezinha. Tem mais aí, Dudu? Comentários? Não, pode seguir. Vamos seguir? Eu vou para a senha da amarela. Tira o print aí, quem não printou. Como é que eles estão aí? Estão bem? Também, estão tranquilos. O que mais estão falando aí para mim? Ou Não, falando, entre eles? pedindo várias questões aleatórias, mas tem umas questões que eles estão falando que nem é de física, tem umas que é de física, mas a gente vai seguindo e daqui a pouco a gente chega na questão que a gente Vamos lembrar aqui, Dudu, que eu vou fazer as outras questões também ao longo da semana. Então, eu vou fazer essas que eu preparei hoje, porque a ideia da aula de hoje não é pegar as mais bizarras da prova. Eu quero mostrar para vocês as questões que a gente não precisava fazer nenhum cálculo e com algum raciocínio a gente chegava numa resposta. Isso é importante para nossa autoestima nesse momento, tá bom? Não adianta eu pegar as mais escabrosas e fazer, porque você vai ficar, ai meu Deus, isso daí eu não faria nunca. Beleza. Eu sei que você não faria nunca e tudo bem, porque a maioria não faria nunca. Então eu quero mostrar para vocês as que dava pra gente ter feito sem grandes problemas. Dudu, eu vou na 100 agora da amarela. Tá. Me fala as outras. falo. A 100 da amarela, aí... Na azul. Na azul ela é 119. 119. Na 95 na rosa 95 na rosa. e 109 na cinza. 95 na rosa e 109 na cinza. Então, pegando aí a referência na amarela, eu vou fazer a 100 da amarela. Bom, a 100 da amarela fala assim: dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus das suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A. A outra é de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é muito menor do que a largura dos pneus de B. Gente, isso é importante. Eu vou até já escrever aqui. Olha só, a largura de A é menor do que a largura de B. Tudo bem? A largura do pneu da bicicleta A é menor do que a largura do pneu da bicicleta B. Aí ele fala, ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sob os mesmos esforços muito menos do que o pneu da bicicleta B. Então, sob a mesma força, mesmos esforços, o pneu de A deforma bem menos do que o pneu de B. Beleza. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos... Gente, muita atenção. Ele fala que as massas de ar dentro do pneu de cada bicicleta são diretamente proporcionais aos volumes de cada pneu. Agora, olha só, ele vai me dizer que o pneu da bicicleta A é idêntico ao pneu da bicicleta B, exceto na largura. E que o pneu da bicicleta A tem uma largura menor do que B. Então, o pneu da bicicleta A é fininho. Se, gente, olha só, vamos lá, o pneu da bicicleta A é fininho, é uma bicicleta de corrida. E o pneu da bicicleta B é grossão. Quer ver? O Dudu vai matar essa daqui comigo. Dudu, eu preciso da sua ajuda. Diga. Aqui é o pneu da bicicleta A. Beleza?
fininho. Bicicleta de corrida, já viu? Que é um pneu fininhozinho. Já viu? Sim. E aqui é o pneu da bicicleta B. Dudu, aonde cabe mais ar dentro da bicicleta? Aqui ou aqui? Na larga. Na larga. Não cabe mais ar aqui? Cabe. Então, se cabe mais ar, Dudu, vê se vale... Tá certo eu falar isso aqui, ó. O volume da bicicleta B é maior do que o volume da bicicleta A. Faz sentido? Faz. Porque aqui tem mais volume do que aqui. Uhum. Então, se o volume é maior, querido estudante, ele fala no enunciado que a massa é diretamente proporcional ao volume. Gente, então se o volume de A é menor do que B, a massa de A é menor do que a massa de B. A massa de A, na verdade, é a massa de ar dentro do pneu A. Vai ser menor do que a massa de ar dentro do pneu B. Beleza, a gente já matou uma boa parte da questão, né? A gente já matou uma boa parte da questão. Agora, ele quer que a gente compare as pressões. Querido aluno, presta atenção comigo. Existe uma relação na física que diz que pressão é igual a força dividido pela área. Pressão é igual a força sobre área. Ele me diz que sob os mesmos esforços, ou seja, sob a mesma força, o pneu de A sofre menos deformação. Ou seja, você faz uma força no pneu de A, ele deforma menos. Ou seja, o pneu de A vai fazer isso aqui, ó, vai fazer isso aqui, vai deformar só um pouquinho. Esse aqui é o pneu de A, deformando só um pouquinho para uma determinada força que você faça. Olha só, força que eu estou fazendo. Agora o pneu da bicicleta B deforma muito. Vou fazer aqui um desenho mais exagerado. O pneu da bicicleta B, ele vai deformar muito. Ó, com a mesma força, Dudu, me ajuda aqui de novo, Dudu. Você que faz letras, só para mostrar para eles que com um pouquinho de raciocínio, Dudu, qualquer pessoa consegue desenvolver um raciocínio científico. Eu faço uma força aqui, eu deformo um pouquinho. Eu faço a mesma força aqui na outra bike, deformo muito. Em qual das duas deformou mais? Na segunda. Na segunda. Em qual das duas deformou maior área? Na segunda. Na segunda. Então, na segunda, gente, a área deformada, olha lá, é maior. A área deformada é maior para a mesma força. Gente, se o denominador aqui é maior, é porque a razão, ó, a pressão, no caso, vai ser menor. Para a mesma força, se deforma mais, deforma maior área, a pressão é menor. Então, gente, aqui não deformou mais? O Dudu me disse que sim. Aqui deformou mais. Então, aqui a pressão é menor. Lembra que aqui eu estou falando da pressão na bicicleta B, pressão no pneu da bicicleta A. Então, gente, a pressão na bicicleta B é menor do que a pressão no pneu da bicicleta A. Exatamente pela ideia da área. Deforma mais, maior área deformada, menor a pressão. Então, aqui na bicicleta B, deforma mais pela mesma força. Então, a pressão em B é menor. Aí, você pode até pensar um pouco mais filosoficamente, menos matematicamente. Como? O pneu da bicicleta A está lá estourando. A bicicleta de corrida, geralmente, ela é bem rígida, né? E aí, se você faz uma força, ela quase não deforma, quase não dobra. Enquanto a bicicleta B, que é uma bicicleta convencional, deforma pra caramba. Concorda que o pneu da bicicleta A está mais pressionado, tem mais pressão interna? Então, a pressão de A é maior do que a de B. Logo, a de B é menor do que a de A. Isso tudo, gente, dá gabarito letra B. Gabarito letra B de bola. Beleza, gente? Exatamente. MA menor que MB, PB menor do que PA. Matamos aí uma questão lindamente, sem fazer cálculo. Não usei uma fórmula. Se você não quisesse ou não lembrasse dessa fórmula, dava para você raciocinar um pouco cientificamente e matar a questão. Beleza? Tira o print aí. Tiquiti. Dudu, me conta, Dudu. Me conta tudo que tá rolando aí no chat, me atualiza aí.
Nessa eles estão mais felizinhos. É. Tem gente falando que acertou. É mesmo? A primeira assustou mais. Assustou mais a primeira, né? 100%. Dudu, duas questões aqui que eu não usei uma conta, hein, Dudu? Só raciocínio. Raciocínio científico. Ou, né? Dá pra não mandar mal no Enem. Agora, se você tá um pouco perdido, gente, vamos lembrar aqui. Para 2020, o Descomplica preparou para vocês um plano muito especial, que é o nosso Black Top 2020. Nesse plano, você tem 7 itens, 7 o número da perfeição, né, Dudu? Você tem 7 itens no mesmo plano. O plano Black Top 2020, você vai lembrar que ele tem uma grade de Enem básico, que todo mundo vai assistir, independente da carreira. Serve também para o colégio, para você se aprofundar, para você já ir se preparando futuramente para o que você quer. Você tem um aprofundamento ao vivo para medicina, que acontece no turno da tarde. Você tem um aprofundamento ao vivo para a galera de exatas, engenharia, ciência da computação, matemática, física, também no turno da tarde. E aprofundamento ao vivo de humanas, direito, pedagogia, licenciatura em letras, bacharel em letras, comunicação social, que mais? Relações internacionais, administração de empresas, enfim, todas as carreiras da área de humanas, geografia, história, sociologia, filosofia, você tem aprofundamento no turno da tarde. As aulas de aprofundamento, gente, passarão a ter 1h30 de duração. É muito aprofundamento. As aulas de exercício continuam com 1 hora de duração. Você tem também reforço ao vivo de exercícios objetivos e discursivos. Se eu não me engano, a gente vai separar aula de exercícios objetivos das discursivas, justamente para a galera que quer fazer a segunda fase discursiva, tem que aprender a escrever naquela matéria. Difícil, hein? Muito difícil. Muita gente sabe fazer prova objetiva, mas não sabe fazer prova discursiva. Reforço ao vivo de redação, a matéria, acredito eu, que é a mais importante do Enem, gente. Aulas gravadas de matemática, química e física básica. Se você tem muita dificuldade na base física, na base matemática, na base química, você tem aulas gravadas de reforço para você começar muito bem seu 2020, dedicando um pedacinho das suas férias para estudar essas aulas básicas. Você tem também, além desses 7 que eu listei, ferramenta de exercício completa, material de apoio, tudo com gabarito comentado, monitorias ilimitadas e 2 redações corrigidas por mês. Tudo isso, queridos e queridas, atenção, rufem os tambores, por apenas R$12 de R$ 24,90. Gente, só R$ 25,00 para você assinar um plano que você tem a garantia, caso você passe em alguma universidade no ano que vem, até março, o Descomplica te devolve seu dinheiro. Se não, bora partir para o ataque e já começar a estudar. Lembrando, gente, que quanto mais cedo a gente começa a estudar, mais possibilidade a gente tem de concorrer bem. Lembrando também que a prova de física ela não estava fácil, não vou mentir para vocês, não foi uma prova fácil, então é uma prova para quem estuda, é uma prova para quem manda bem. Obviamente, quem não mandou tão bem, calma, tem o TRI de química, de biologia, né? Agora, eu sei que a maioria não vai ter mandado bem na prova de física, mas quem mandou bem vai jogar a nota de naturezas lá para cima. Tem isso também, né, Dudu? Tem isso também. Se a pessoa não foi tão bem, não tem tanto problema. Mas, se o camarada quer uma carreira concorrida, uma faculdade concorrida e mandou bem em física, cara, a nota dele vai lá para cima. A nota dele vai lá 800, fácil. Porque ele se diferenciou dos demais. Isso é muito importante. Então, se você quer se diferenciar da maioria e virar um expert, então bora mandar ver e estudar, porque é o caminho do futuro. Não é isso, Dudu? 100%. Mas também depende de cada área, né? Teve gente falando assim, eu quero uma... natureza de peso 1, eu quero, sei lá, comunicação, preciso focar em outras áreas, então tô tranquilo de não ter ido muito bem. Tranquilo. A nota da redação é uma surpresa também. Nota da redação é uma grande surpresa, né, Dudu? Sim, 100%. Tem ano que às vezes eles pegam mais na correção da redação, tem ano que não. Então, claro, né, galera de humanas fica um pouco mais tranquila, mas medicina é preocupante, né, Dudu? Medicina a gente tem que
saber, tem que mandar melhor. Gente. Engenharia também, né? Galera que precisa de naturezas para mandar bem, né? Ou cursos concorridos, né? Não só a galera de engenharia ou medicina, eu não gosto de definir, né? Enquadrar os cursos, não. Mas, se você precisa, se a sua faculdade é concorrida, nem que seja peso 1, tem que fazer. Por exemplo, medicina. Aqui na Unirio, né? É tudo peso 1. É tudo peso 1. Então, na verdade, é a sua nota grossa mesmo que vai estar concorrendo ali. E aí você tem que mandar bem em tudo, tá? Você acaba que não tem nenhum favorecimento de nada, não é isso? Beleza, eu vou seguindo. Eu vou seguir o baile aqui, hein? Eu vou pro baile. Questão 103 agora, hein, Dudu? Como é que eles estão aí no chat? Tudo bem? Tranquilo. Quer passar alguma coisa aí pra mim? Eu vou fazer a do daltonismo, já que comentaram. Beleza. Posso fazer ela? 103. E nas outras? 103 é a do daltonismo, a gente vai fazer agora, hein, amores? 103, ela é 98 na azul. 98 na azul. 92 na rosa. 92 na rosa. E 130 na cinza. 130 na cinza? Beleza. Foi. Então eu vou fazer a 103, a do daltonismo. Essa daí, galerinha, eu acho que foi a questão mais fácil da prova de física. Sem dúvida. Ela foi, tá? Ela com um pouquinho de interpretação a gente matava. E eu quero fazer justamente para mostrar. Hoje é segunda-feira, pós-prova do Enem. A ideia não é desesperar vocês com as mais difíceis, é mostrar o que você deve ter acertado ou poderia ter acertado, beleza? A ideia é essa, é mostrar a simplicidade das questões. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Só um parêntese aqui, Dudu, é o segundo ano que o Enem cobra cones. O cone é um tipo de célula que fica no nosso olho, que permite a gente diferenciar as cores. A gente tem 3 tipos de cone. Gente, já é a segunda vez que o Enem cobra isso. Daltonismo. Continuando. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis, outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Vamos desenhar aqui? Então, olha só. Você tem aqui um circulinho, aí você tem uma outra interseção aqui, outro circulinho, né? Outro circulinho, e aqui uma interseção final, outro circulinho. Beleza, 3 círculos, aí vamos colocar as cores aqui. Vermelho, aí você tem amarelo aqui. Você tem branco aqui, branco. Você tem verde aqui, verde. Você tem ciano. Bom, eu vou botar o azul aqui, azul, tá? Bom, eu não tenho ciano, então vou botar ciano aqui, tá? Em azul também. E vou botar magenta aqui, ó, magenta. Beleza. Segue o baile. A protanopia é um tipo de daltonismo em que a diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Beleza? Considere um teste com 2 voluntários. Uma pessoa com visão normal, né, Titio Vilaça, e outra com um caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Então, você tem vários cartões com várias cores que estão representadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Para qual cartão os 2 voluntários vão identificar a mesma cor? Meus amores, presta atenção aqui no que o Titio Vilaça vai falar. Se ele tem uma protanopia que, atenção, vai fazer com que ele tenha a ausência de células do tipo cone que identificam a coloração vermelha, tudo que tiver aqui, dentro dessa circunferência, ele vai ter dúvida. Tudo bem? Ele pode confundir com alguma outra cor.
Então, na verdade, você tem que escolher alguma cor que não esteja nesse círculo aqui. O que nos sobram? Azul, ciano e verde. Azul, ciano e verde. Só que dentre as opções apresentadas, letra A, vermelho. Letra B, magenta. Letra C, amarelo. Letra D, branco. Olha só, vermelho, amarelo, magenta e branco. Todas que estão no círculo. Gente, o que sobra? Dentre as opções só sobra o azul. Dentre as opções só sobra o azul, justamente a letra E. A letra E. De escola, de Eduardo. Beleza? Então só sobra aqui o azul, gente. A Vilaça, se tivesse uma opção com verde, tranquilo, ele ia conseguir. Porque ele tem cone do tipo verde. Vilaça, ciano, tranquilo. É porque não tem nas opções. Então aqui, gente, com um pouco de boa análise, um pouco de boa vontade, você consegue matar essa questão. Então, letra E, essa daí para mim, para o Titio Vilaça aqui, foi indiscutivelmente a questão mais de boa, mais tranquila do Enem. Beleza? Tira o print aí. Tudo bem? Tudo bem. Quer me passar algum comentário aí do chat? É porque ficou meio dividido. A gente falando que achou essa ok também, a gente falando que achou muito difícil. Ontem, engraçado, eu fiz essa questão ontem, teve gente que reclamou dessa questão. Eu queria só entender o que eles viram de difícil, até para eu tentar pensar. Como é que vocês pensaram? Tipo, Vilaça, eu achei difícil por causa disso. Beleza. Aí eu vou tentar encontrar algum sentido aqui. Porque para mim, gente, essa é a questão que você lê o enunciado, analisa aquela questão do Enem, medir as habilidades da pessoa, né? Capacidade interpretativa, capacidade de leitura de dados, leitura de gráficos. E aqui a gente não tem um gráfico, a gente tem um infográfico, né? Apenas informações, na verdade, um conjunto de informações. Isso não é nem um infográfico, isso aqui não tem nem nome, tá? É só uma interseção de conjuntos aqui abordando as cores, né? Como é que o olho humano se comporta diante da distinção da coloração. Então aqui, gente, é uma questão interpretativa, eu não precisava saber nada grande, você vê que eu não citei nada demais de física, né? Falaram aí, Dudu? Falaram. Teve gente que achou que era pegadinha e por isso acabou marcando outra opção. Teve gente que falou que não se ligou nos detalhes das cores. Teve quem falou assim, não vi que não podia ser branco, algo assim, então acabou marcando outra opção. Porque, pensa, branco e branco, vou marcar branco, né? E teve gente que falou que sabia, mas chegou na hora da prova e acabou errando de bobeira. O que mais me chamou a atenção aí do que você leu, sabe o que foi? Achei que fosse pegadinha e marquei outra. Porque é uma questão... Desculpem, tá? Pode não ser para você, mas vou falar no geral. É uma questão tão simples, né? Que você, Dudu, acha tão simples que fala, gente, impossível ser isso daqui, vou marcar outra. Tem algum troço aqui, tem alguma pegadinha aqui, né? Teve uma outra questão aí de ótica que eu achei isso. Eu fiquei assim entre duas, eu falei, gente, será que é isso aqui mesmo, né? Mas, gente, a gente tem que ter autoconfiança, tá? Ela é simples assim, né? E quem pensou simples, no caso, aquilo que eu falei, menos é mais. Quem pensou simples, matou e, arrasou, né? Então, é simples assim. Quer falar mais alguma coisa, Dudu? Ou não? Não, era só isso mesmo. Só queria avisar pra eles pra quem for assinar o Blacktop para usar o link na descrição que tá embaixo do seu vídeo. Gente, tem um link novo aí, beleza? Tem um link novo. Lembrando que, às vezes o preço tá X, às vezes o preço tá Y. Então, a gente tem que aproveitar que hoje o preço tá R$ 24,90 em 12 vezes. Por favor, assinem o Blacktop sim com o link que o Descomplica tá mandando aí para vocês, um link da descrição, tá? Então, estão mandando aí no chat também agora para vocês. É só usar o link, você assina e vai ter aula com o Titio Vilaça aqui, lindo e maravilhoso, que vai te ajudar em 2020 todinho, né, Dudu? 100%. Essa daí era uma questão que vai ser lida como fácil, pelo TRI. Eu acho que sim. Não, ter certeza que sim. Pelo TRI é fácil, tá? E até me desculpem, tá? Quando eu falo que ela é fácil, não é desmerecendo a sua dor, não, tá, gente? Pelo TRI, com certeza, muita gente acertou essa questão. E isso torna a questão habilitada, né? Vista como fácil. É a quantidade de pessoas que conseguem, de fato, acertar a questão. Lembrando, Dudu, que anteontem no Relaxou de sábado, eu dei uma aula de 10 minutos sobre TRI, né? Que tá aí disponível na plataforma do Descomplica.
E aí você pode ter acesso. Mas, Dudu, falando em física, eu vou fazer agora a 113 pra gente fechar a nossa aula. 113 da amarela. 113 da amarela. Na azul. Peraí, 113. Achei. Ninguém vai nos A parar. azul é a 117. 117 da azul. 119 da rosa. 119 da rosa. E 124 da cinza. 124 da cinza. Show de bola. Então é a 113. Essa daí estava um pouquinho mais elaborada. E eu quero te chamar para cá para a gente fazer juntinho. Bora comigo? Vamos lá. Em uma aula experimental de calorimetria... Ah, é verdade. Deixa ele chegar aí. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. E a sua temperatura inicial era de 20 graus. Tem uma tabela aí. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Senhoras e senhores, perceba que na tabela ele está me dizendo a quantidade em calorias queimadas, 10 gramas. 10 gramas. Então, na tabela ele está falando de 10 gramas de castanha. Quanto de energia 10 gramas de castanha podem dar? E você vai ver que 10 gramas de castanha me dá 70 quilocalorias. O prefixo quilo, o prefixo K, quer dizer 1000. 70 mil calorias. Então, gente, olha lá, 2,5 gramas vai me dar X calorias. Você vai fazer esse produtinho cruzado aqui e você vai achar que X vale exatamente 17.500 calorias. Sendo que o enunciado, senhoras e senhores, falou que só 50% disso vai ser aproveitado. Então, a gente tem que tirar 50%, ou seja, metade disso daqui. 17.500. O que vai me dar um valor de 8.750 calorias. Ah, Vilaça, então é esse valor de energia que eu vou precisar usar na questão. É isso. Metade dos 2,5 gramas de castanha. Sendo assim, beleza. Agora, essa quantidade de energia, a gente vai lá para a calorimetria. E da calorimetria, a gente vai lembrar uma fórmula muito importante, que a quantidade de calor vai ser o produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura, famoso Q macete. Q de calor, M de massa, C de calor específico, delta T de variação de temperatura. Eu tenho a quantidade de calor aqui, ó, que a castanha vai dar para aquecer a água, 8.750. Ele me fala que tem 350 gramas de água para serem aquecidas. Então, a massa é 350 gramas. O calor específico da água aí, ó, 1 caloria por grau Celsius. E a variação de temperatura é aqui que pega um pouco. Gente, variação na física, vale lembrar que é sempre final menos inicial. Variação de temperatura vai ser a temperatura final, que eu não sei, que é justamente a minha incógnita, menos a temperatura inicial da água. Temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. E aí, olha só, a gente consegue simplificar, a gente vai conseguir simplificar aqui 8.750 com 350, e essa conta daqui vai dar 25. Então, a gente vai fazer que 25 é igual a T menos 20. E aí, a temperatura de saída da água, então, vai dar 45 graus Celsius. 45 graus Celsius. Gabaritando aí, ó, letra C de cocô. Falando em cocô, chegou meu amigo Oda aqui para quebrar tudo. Olha só. Tira o né, print. cara? Falando em cocô, o Oda Chegou meu amigo. Fala aí, que Odinha. é isso, Coisa Vilacinha? Não sei porque eu lembrei de você. Ah. Odinha. Tá entregue. Salve, galera boa. Salve, salve. Valeu, Vilacinha. Corre que você agora Vazar? vai... Não.
Pode correr, que você agora vai ter uma live, não é não? Vai ser. Pra galera do extensivo. E salve, galera do YouTube, salve, galera do Facebook, salve, galera do Descomplica. Tchau, tchau, Vilaça, bola! Show! Tô aqui rendendo Vilaça para que a gente continue conversando sobre esse Enemzinho safado, né, cara? Porque, ó, física tava difícil. Todo mundo falou, tava vendo aí o pessoal comentando. Não é não, Suzarte? Uhum. Que prova maldita. Mas, cara, todos os professores falaram isso, tá? E em biologia, eu recebi também alguns professores falando, a prova tava fácil, mas me dá uma raiva, Suzarte. Me dá uma raiva, e é sério, quando o professor falar a prova tava fácil. É óbvio, pra gente é fácil. Mas pra você, gramando, fazendo 90 questões, não, na boa. Eu não achei a prova de biologia fácil. Caíram alguns tópicos, alguns temas que são avançados, sim, é lógico. Acho até que dava pra interpretar, entendeu? Mas, pô, linkage não é algo corriqueiro. Desacoplamento da cadeia respiratória mitocondrial não era corriqueiro. E tem uma questão maldita aí de botânica que tá tendo discussão até agora. Até agora tá tendo discussão. Se era vasocondutor ou se era tubo polínico. Uhum. Discussão até agora. Sério, Suzar, brabo. Eu tô defendendo uma coisa, mas eu sou o azarão, tá? A gente manteve, eu falei, não, deixa esse gabarito aí, mas eu sou o azarão. Porque a maior parte dos professores de ensino médio está falando uma coisa. A maior parte dos professores universitários está falando outra. Então, para você ver, se os professores às vezes ficam com dúvida, imagina o pobre aluno, né? Então, não, de coração mesmo, cara. A prova, ela veio aí, sabe, para deixar os nervos à flor da pele. Então, eu acho que agora muitos de vocês precisam de carinho. Não é de resolver questão, precisa de carinho, precisa de um abraço. Deixa eu dar um abraço, peraí. Precisa de um abraço. Ai, peraí. Ai. Aquele abraço gostoso, porque eu sei que tem aí uma galera que é treineira, que fez, tá no primeiro ano do ensino médio, segundo. Meu filho tá no segundo ano do ensino médio e fez. Ele até disse que gostou mais da prova desse domingo do que do primeiro. Doideira. Então, ou seja, ele é mais de exatas, biomédica, talvez, né? E sentiu mais dificuldade no primeiro dia, mas é para mostrar, cara, que somos diferentes, mas que dá essa oprimida, né? E tem uma galera que fez a prova já, a Vera, que desanimou. Então o recado que a gente tem aqui do coração é: não desanimem. Não desanimem. Tem um gabarito Descomplica que você pode botar lá e dar uma simulada na TRI, mas de coração, só faça isso se o seu coração desejar. Porque a gente sabe que se bobear tem outros vestibulares ainda aí para você fazer, né? E o Enem não pode te jogar para baixo, não. Mas, por outro lado, eu acho que é um sinal de o que você vai ter que estudar mais, menos para o outro vestibular. É um sinal. Se você já sabe, me ferrei demais, espera, gente. Espera. Porque tem a redação ainda. Vai que tu fez 900 e varado em redação. É possível, gente. É possível, né, cara? Então, na real mesmo, eu acho que agora não é o momento de desanimar. Não é o momento. Sabe, se você acha que, cara, não, fui muito mal, tenho certeza, olha... Não, então beleza. Dá uma respirada, pensa. Existe aí um pensador italiano que criou um conceito importante que eu levo na minha vida, que às vezes é o ócio criativo. Já ouviu falar já? Ócio criativo, Suzarte? Não. Importante, cara. Porque às vezes a gente trabalha tanto, a gente estuda tanto, a gente faz tantas coisas que a gente não para respirar e pensar na vida, pensar num propósito, entendeu? Então, se você sabe que se ferrou e, não, mas vou começar a estudar logo agora, cara, tira pelo menos um dia, 2 dias para dar uma respirada, ou uma semana, para ir para a praia, para conversar, botar as coisas em dia, que é óbvio que você vai estar na praia, mas a cabeça não vai desligar completamente. E aí você tem o tal ócio criativo, um momento em que você não está fazendo nada, mas que você pode pensar em coisas novas e pensar em, no seu caso, né, como modificar a sua vida para você poder, no ano que vem, mandar bem no Enem e conseguir alcançar a sua meta, conseguir alcançar o seu sonho. Em alguns momentos na minha vida em que eu estava desesperado, achava assim, putz, não vou conseguir, eu vou abandonar tudo, eu vou largar o mundo, eu fui para a praia. E foi graças à praia que eu consegui terminar meu doutorado. Que eu já falei que ia abandonar tudo. E aí a coordenadora do curso lá virou para mim e falou, meu apelido era Giraia no FRJ, falou, Giraia, desaparece.
Não vem aqui para o UFRJ, não. Desaparece. 1 mês, se precisa. Mas desaparece. E pensa na sua vida. Se você quiser abandonar, depois de 1 mês, eu vou falar, eu vou abandonar. No caso do doutorado. Agora, se não, você vai voltar e você vai cumprir até o fim. Eu não precisei de 1 mês, eu precisei de um dia na praia. Sabe, só no sol, assim, dava um mergulho, saía sozinho, com a mente fervilhando, e aí eu defini minha vida e eu consegui terminar meu doutorado. Sabe, então, tenta trabalhar esse seu emocional para que aí sim você consiga fazer diferente no ano que vem, tá? Eu acho que isso é muito importante, beleza? Mas, vamos então agora, porque eu sei que tem muita gente que deve estar aí querendo discutir algumas questões de biologia. Quem você acha melhor, Suzarte? Eu sigo na ordem ou eu peço para eles dizerem qual questão eles querem? Pode fazer um. Como é que o Vilaça fez? O Vilaça separou as dele. Separou as dele? Uhum. Boa. Eu dar minha cara a tapa. Se Dou minha cara. tem muito uma, eu te falo. Tu me fala. Vou seguir aqui a ordem na azul. E aí, o que tiver faltando, se eles pedirem de mais uma, aí você passa para mim que a gente resolve aqui. Tá bom? Então agora é o nosso momento da biologia. Muito prazer. Eu sou o Oda. Vou dar uma de Vilaça aqui, ó. Nunca fiz isso, mas Vilacinha bota, então vou botar. Prof.Oda lá do Insta. Vamos pegar logo então a primeira de biologia dessa provinha azul. Primeira de biologia, que é a questão 93. A azul, ela é a 99 da rosa. 99 da rosa. 96 da amarela. 96 da amarela. E 135 da cinza. Suave, Suzarte. Então vamos fazer aí essa 93, que é sobre esquistossomose, uma doença que sempre cai no Enem, um ciclo importante, um ciclo que você sempre tem que saber. A esquistossomose barriga d'água caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Schistossoma mansoni, o esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, a espécie mais comum, aí o hospedeiro intermediário da esquistossomose é o Bionfalaria glabrata. Seu hospedeiro intermediário e penetra na pele humana. O nome dessa larva que penetra na nossa pele é cercária. Só estou falando para mostrar que eu sei. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, olha só, hein? Isso aí, vê que o texto é super recente, de maio de 2019. Fiocruz anuncia nova fase da vacina para a esquistossomose. Então, a vacina ela está em fase de teste. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá o quê? Vamos imaginar o seguinte. O Odinha foi tomar banho de cachoeira, o Odinha foi tomar banho num açude e saiu de lá meio com uma coceira na perna, não sabia o que era. Mal sabia o Odinha que a cercária tinha penetrado no sangue e estava se estabelecendo, gerando xistossomas adultos no seu fígado, no seu baço. Imagina, ela acabou de entrar no meu corpo. Você acha que eu já vou correndo fazer um exame? Eu acho que é esquistossomose? Eu acho que é esquistossomose. Não vou fazer. A gente só vai fazer o exame quando começar a ter sintomas da doença. E o principal sintoma da esquistossomose é o que a gente chama de hepatoesplanomegalia. Você tem o aumento do fígado, o aumento do baço, uma cólica sinistra, e aí você tem o sintoma, vai fazer o exame, descobre que está com a barriga d'água, com a esquistossomose, e você usa medicamentos. Você vai tratar essa esquistossomose. Agora, qual seria a vantagem de você, já estar vacinado contra a esquistossomose? Letra A, isso ia impedir a penetração do parasita pela pele? A vacina vai criar um campo de força, e aí eu estarei protegido? Claro que não. Letra B, a vacina vai eliminar o caramujo? A vacina tá criando aí uma toxina que eu vou jogar na água para matar o raio do caramujo. Coitado do caramujo, não. C, impedir o acesso do xistossoma para o fígado? Vai criar o campo de força no fígado? Não. Não vai criar um campo de força no fígado. Mas deve garantir que as nossas células de defesa, os nossos leucócitos, produzam anticorpos contra o xistossoma.
Letra D, eliminar o xistossomo antes que ocorra contato com o organismo? Não. E a letra E, que é o nosso gabarito descomplica, eliminar o xistossomo dentro do corpo antes de que haja sintoma. Né? A gente vai combater antes de que haja sintoma, por isso que a vacina ela é importante. A vacina previne uma dada doença e evita que você manifeste os sintomas dessa dada doença. Então, a única letra aí que fazia sentido era a letra E. Letra E de elefantíase. Letra E de... Deixa eu ver alguma outra coisa de biologia com E. De... Caraca. Esternocleidomastoide, que é o músculo que a gente tem no pescoço. Nomezinho bonito. Suzarte, tem alguma questão que eles estão pedindo? Pediram a da cutia. A da cutia? Vamos para a cutia. Agora, vamos achar a cutia. Achei a cutia. Questão 97 da Azul. Vai, Suzarte, me diz. Questão 97. Isso. Ela é 91 na rosa, 102 na amarela e 129 na cinza. Cara, agora eu entendi, porque não tinha nenhum giz rosa aqui em cima. Porque eu tô aqui, pô, será que o Vilas é daltônico? Rosa tava em laranja aqui. Agora sim, agora faz mais sentido. Vamos para a cutia, gente. Questão 97 aqui da azulzinha. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas em vez de comê-las, enterram-as em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, do tipo quem guarda tem, né? É a poupança da cutia. Quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dizendo, olha que cutia desgraçada. Que cutia desgraçada. Ela vai, ó, e rouba a semente da outra cutia. E aí a pergunta é, essa ladroagem está associada à relação de eu só peço a Deus um pouco de ladroagem, pois sou criança e não conheço a verdade. Vai, Suzarte. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Então temos aqui as relações para que a gente possa pensar sobre elas. Uma coisa que eu acho importante é assim. Não deixe que o professor ele jogue sua autoestima lá para baixo. Porque o professor Oda, que vai resolver a questão agora para você, é ecólogo, é uma questão de ecologia. O professor Oda tem doutorado em ecologia. Além disso, o professor Oda dá aula há 20 anos. Ou seja, eu vou fazer a questão de uma forma super rápida e você fica se sentindo, né, ali o cocô do cavalo do bandido, mas não é isso. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês que tiveram dúvida é sobre o fenômeno da ladroagem. Porque a questão é, essa ladroagem está associada a qual relação? A ladroagem, o que é? Fala para mim, fala aí. O que é essa ladroagem? Não é a cutia roubar a semente de uma outra cutia? Não é isso que a questão falou? Suzarte, o que você acha, Suzarte? Uma cutia roubando a semente de uma outra cutia. Essa relação é uma relação que está ocorrendo entre indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Ó, Suzarte faz letras, tá? Só para vocês terem uma ideia que o Suzarte, até se o Suzarte errar, não tem problema, que o Suzarte é estudante de ler, não é verdade, Suzarte? Uhum. Beleza? Então, Suzarte, quando uma cutia rouba a semente de uma outra cutia, isso é uma relação dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes? Dentro da mesma espécie. Gabarito. Tu viu que eu quis te enganar, né? Porque normalmente você responde sempre o último que o cara pergunta. Ainda mandei dentro, ó, vocês viram. E ele respondeu bonitinho, dentro da mesma espécie. Então, olha aqui uma malandragem, Suzarte. Sinfilia é uma relação que quase ninguém conhece, já vou explicar. Mas predatismo, quando uma espécie é predadora, come a presa, isso é uma relação
intraespecífica ou interespecífica? Predatismo é interespecífica. É entre espécies diferentes. Parasitismo é uma relação intraespecífica ou interespecífica? Parasitismo é uma relação interespecífica, entre espécie diferente. Pô, eu com xistossoma, acabei de falar, é um parasitismo, é uma relação interespecífica. Você tem a espécie Oda, Homo sapiens, e você tem a espécie Xistossoma mansoni. Parasitismo é interespecífico. Comensalismo. Todo mundo lembra, né, do peixe piloto e o tubarão, né, da rêmora colada no tubarão. Também é uma relação interespecífica. E vou te dizer que aqui em cima também é interespecífico. Então, de todas essas relações listadas, a única que pode ser intraespecífica é a competição. Porque a competição pode ser intra ou interespecífica. Eu posso competir com o Suzarte por uma fatia de pizza aqui no Descomplica. Fiquei bolado ontem, Suzarte. Ontem teve um rodízio de pizza aqui à noite, comi uma fatia. Uma, que eu tava correndo, trabalho que eu não fui comer, cadê? Acabou a pizza. Aí. Vacilação. Rolou uma competição intra-específica, beleza? Agora, se você está competindo, sei lá, com uma barata por um salgadinho no China, aí é uma competição interespecífica, porque é entre espécies diferentes. Então, competição é a única que podia ser tanto na mesma ou entre espécies diferentes. Então, quando as cutias, uma rouba da outra, elas estão competindo por essa semente. Por isso que a única que podia estar correta aí era a letra D, era a competição. Vamos aproveitar então aqui, estudar, relembrar, tem outros vestibulares aparecendo. Vamos falar da sinfilia, do predador, tudo. Sinfilia, gente, é um nome específico para uma relação que existe entre formigas e pulgões. O pulgão, ele vai estar enfiando seu aparelho bucal numa plantinha e vai estar se alimentando da seiva elaborada da plantinha. Agora, quando ele suga a seiva elaborada, a matéria orgânica da plantinha, ela sai em alta pressão. Então, o pulgão ele fica fazendo um cocôzinho açucarado, fica saindo uma gotinha, a gotinha pelo ânus do pulgão. Aí vem a formiga no ânus do pulgão e ó... Beijo grego nessas artes. Fica lá naquele beijo grego, sugando o ânus do pulgão para poder se alimentar. Suzarte está rindo, Suzarte. Então repara que a influência do pulgão na formiga é uma influência positiva. E hoje sabe-se que essa formiga ela defende o pulgão. Então é uma relação mais, cara. Com certeza hoje sinfilia é uma relação mais entre espécies. Predatismo. Quando um predador mata a presa para se alimentar dela, o predador se dá bem e a presa se dá mal. Então é uma relação mais menos. Parasita é aquele que come o seu hospedeiro sem normalmente ocasionar a sua morte. Agora, parasita tem que ser entre espécies diferentes, não pode ser na mesma espécie. Entendeu? Por isso que aí não podia ser parasitismo entre as cutias. Competição é a única relação menos, onde todo mundo envolvido acaba saindo no preju, né? Mesmo quem ganha, porque aí perdeu tempo, matéria, energia. Competição é a única menos. E o comensalismo é uma relação mais zero, onde uma espécie é beneficiada e a outra está neutra nesse processo. Beleza? Saiu da frente para quem quiser printar. Foi! Beleza? Galerinha, você sabe que quem quiser começar a se organizar agora para gabaritar tanto para as provas do fim do ano. Cara, a galera de São Paulo vai fazer prova em janeiro. Tenho certeza que tem outros estados aí que tem prova em janeiro. Sabia, Suzarte? Então, tá querendo, sabe, assinar o Descomplica agora para dar um gás final para essas provas? É isso aí, é o seu momento. É o Blacktop. Por quê? Porque você vai começar a estudar agora e assinando o Blacktop você vai ter, assinatura por 14 meses, né, Suzarte? 14 meses. E olha que esse plano são 7 planos em um.
você tem a aula que é a que a gente chama de Enem, né? Mas que é aula tipo do básico, do regular. Mas, além disso, você vai ter o aprofundamento de medicina, com biologia, química, roots, aprofundamento de exatas, aprofundamento de humanas. Exercício de tudo isso. Além do aprofundamento de redação e o que a gente chama de matemática, física e química para começar. Para a galera que tem uma maior dificuldade em matemática, física e química, essas são umas aulas gravadas maravilhosas, show de bola. Além disso, você tem direito a monitorias infinitas e ilimitadas todo mês e 2 redações corrigidas a cada mês. Olha quanta coisa. E o melhor, né, Suzarte? Que muita gente está, pô, mas eu assino agora e, cara, eu tenho esperança, eu quero passar. E se eu passar? Cara, é garantia, assim. Passou numa universidade pública, você recebe o seu din-din. Você pode, sabe, cancelar e receber seu din-din de volta. Pega o din-din, bota no bolso, não fala nada pro pai, vai pra chopada. Não, tô brincando. Mas é uma vantagem, né, cara, de garantir, porque esse preço é só novembro, né, cara? É só novembro para você poder fazer o Blacktop Monster e estudar com a gente. Pô, pensando, focando que tu vai passar esse ano. E se as coisas não correrem como o previsto, você vai fazer aquele ócio criativo que eu falei, dar uma descansada e repensar para que no ano que vem seja o seu ano. Beleza? Alguma coisa, Sussu? Não, só pedindo questão. Qual? A do LinkedIn. Opa, vamos lá. Simbora. Que o Odinha vai explicar. Só achá-la. Achá-la aí. Ju. Jururururu. Jururururu. Chururururu. Jururururu. Tcharararara. Opa, achei. 110, Suzarte. Da azul. 110. É a 112 na rosa. Calma aí. 110 na azul, 112 na rosa. 106 na amarela. E 117 na cinza. Mara, Sussu. Vamos lá para a questão 110. Com base nos experimentos das plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente, eu prefiro até chamar de segregação independente, refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente um dos outros para a prole. Isso aí é incrível, né? Assim, é porque todo mundo acha assim, se o indivíduo ele é negro, ele tem cabelo crespo. Não acha? Ou então assim, se o indivíduo é japonês, ele... Deixa pra lá. Isso seria verdade se a segregação fosse dependente. O gene de uma característica anda junto com o gene de uma outra característica. E o que o Mendel conseguiu comprovar na sua segunda lei de Mendel é que a segregação dos genes que determinam uma característica ocorre sempre de forma independente dos demais, como se os demais não existissem. Se bem que não é sempre. Porque, hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Para você conseguir responder, você teria que entender o seguinte. Digamos que aqui eu esteja analisando 2 pares de genes. Eu esteja analisando um par de genes A e um par de genes B. Odinha, a segunda lei diz que a segregação de A e B é uma segregação independente. Sim. E por que diz que é independente? Porque digamos que eu tenho aqui o gene A num dado cromossomo. E o gene B em um outro cromossomo. Quando a gente vai formar os gametas aqui, no processo de formação dos gametas, que você sabe, né, a formação dos gametas ela ocorre através da meiose, com essa disposição cromossômica, o gameta vai ser Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Só que aqui nesse pareamento, o Bzinho pode estar do lado de cá e o Bzão do lado de lá. E aí também podem ser formados gametas Azão, Bzinho
e Azinho Bzão. Então, aqui são formados os 4 tipos de gametas na mesma proporção, ou seja, a segregação é independente. Então, uma justificativa com base na citologia para que a segregação dos genes que determinam uma característica seja independente dos outros é que os genes estão em cromossomos distintos, os genes estão em cromossomos diferentes. Então, aqui você tem os genes não alelos em cromossomos diferentes isso indica que a segregação é independente, ou seja, essa é a justificativa da segunda lei de Mendel. Tranquilo? Agora, para que a segregação seja independente, os genes têm que estar em cromossomos diferentes. Qual é a exceção à segunda lei de Mendel? A exceção ocorre quando os genes não alelos estão no mesmo par de cromossomos. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Porque quando eles estão no mesmo par, gente, repara, quando eu puxar o Azão para cá, eu devo puxar o Bzão. Quando eu puxar o Azinho para lá, eu devo puxar o Bzinho. E a única chance do Bzinho vir parar aqui e o Bzão vir parar lá é caso, nessa meiose, quando os cromossomos estão um do ladinho do outro, que eles cruzam os bracinhos e, roça a roça. Faça um roça-roça, um troca-troca de informação, que é o que a gente chama de crossing over. Agora, se os genes estiverem aqui muito pertinho, o A e o B, muito pertinho no mesmo cromossomo, cara, a chance de haver crossing ali entre o A e o B vai ser muito baixa. A chance de haver crossing ali entre eles vai ser muito pequena. Então, observa, que quando os genes não alelos estiverem no mesmo par de cromossomos homólogos, a segregação torna-se uma segregação dependente. E se essa segregação é uma segregação dependente, isso aqui é uma exceção à segunda lei de Mendel, uma exceção que a gente chama de linkage. Então, a gente volta agora para a bendita questão. Difícil, cara. Difícil questão. Hoje sabe-se que a segregação nem sempre é independente. Por quê? Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Não, essa distribuição independe se o gene é dominante ou recessivo. Não depende disso. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Isso não tem nada a ver. E, normalmente, para cada par de gene, um veio do papai e o outro veio da mamãe. Beleza? C. As alterações cromossômicas podem levar a falha na segregação durante a meiose. Isso aqui não tem nada a ver com uma alteração cromossômica. D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo, eles tendem a caminhar juntos. Eles tendem a ser herdados juntos. Essa aí. Letra D de descomplica, com certeza.
E a letra E, o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer disjunção na primeira fase. Até pode acontecer, mas quando não tem a disjunção do cromossomo na meiose, isso vai gerar, não é uma exceção à segunda lei. Isso aí vai gerar uma anomalia cromossômica, uma síndrome de Down, Turner, Edwards, Klinefelter e por aí vai. Beleza? Tira então esse print, mas a questão era difícil, hein? Era difícil. Rolou o print. Em inglês eu já Então, falei, e... fiquei um pouco assustado na hora que o nome linkei, já falei... Brabo, né, Su? Brabo. E aí, no mais, como é que eles estão aí? Além de questão, o que eles têm falado sobre a prova de biologia? Até para eu ter esse feedback. Então, eles não têm estado, parece, pelo menos pelo que eu estou sentindo, eles não estão tão desesperados quanto na prova de física. Na prova de física, quando eu fui lá se corrigir, eles estavam bem mais, caraca, não imaginava que ia ser, eles estavam sentindo que até no chute eles estavam errando bastante. Aqui parece que tá bem meio a meio. Tipo, a primeira da Cutia, uma galera achou tranquila, outras pessoas acharam muito óbvias. Nessa de agora, mais gente falou que errou do que... Mas então, vocês estão me pedindo para fazer as questões mais difíceis, lógico. Ou que tiveram dificuldade, né? Então, tem questão mais fácil, né? Tem questão mais fácil. Por exemplo, aquela do rim biônico, antes até de pedir, não vou nem pegar a questão, mas tinha uma questão que falava de um rim biônico, de fazer um rim artificial, blá, 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 e perguntava qual era a função do rim biônico, né, gente? Cara, essa dava para matar muito bem, que era remover a ureia, né? Remoção da ureia do organismo, remoção da ureia do sangue. Essa era bem tranquila. A própria da batata, eu acho que ela era tranquila. Então, repara que tinham questões que você conseguia matar de boa e tinham questões mais elaboradas. Então, eu acho que de fato, biologia não estava fácil, mas eu sei que, normalmente, para vocês, biologia dá uma salvada nessa provinha de ciência da natureza, né? Mais alguma questão, Su, que eles queiram? Eles estão pedindo muito dos fosfolipídios. Pô, essa é difícil. Essa é difícil? Essa é difícil. Eu vi que tinha muita gente pedindo, eu falei isso, mas é difícil. Não, mas pode pedir, pô, pode pedir. O Odinha tá aqui para isso mesmo, tá? Tá aqui para isso. Mas vamos fazer aqui a dos fosfolipídios. Achei rapidinho. É a 116 da Azul. Me ajuda, Suzarte. 116 da Azul, ela é a 118 da Rosa, é a 112 da Amarela e a 123 da Rosa. Da cinza. Boa. Essa é difícil, Sussu. É? Mas aí, vou te dizer, qual é a vantagem de você fazer muita questão? Qual é a vantagem de você estudar muito? Por exemplo, Oda, quando eu olhei, eu tive que parar para pensar. Porque tem muita questão, gente, pô, o professor de biologia, ele olha e já marca na hora, nem raciocínio, entendeu? É quase que ato reflexo, que a gente já mata na hora. Essa aqui eu parei para pensar. E quando eu conversei com os outros professores de biologia do Descomplica, todo mundo parou para pensar, entendeu? Não foi uma questão de resposta imediata nem para a gente que é professor. E aí foi curioso que muitos dos professores, né, monitores, quando estava discutindo, resolveram a questão usando uma mesma malandragem. Uma mesma malandragem que eu não sei se você sabe. Deixa eu botar logo essa malandragem aqui no quadro. É que quando você pensa em lipídios, não sei se você já ouviu falar que os lipídios têm ácidos graxos que podem ser saturados e insaturados. Como isso faz tanto parte do nosso cotidiano, de novo eu vou perguntar para o Suzarte, e eu acho que o Suzarte vai responder certo também, Suzarte. Quando eu falo assim, a gente tem que evitar comer tal tipo de gordura na nossa dieta, Suzarte. Você escuta o quê? Que não é legal comer a gordura saturada ou gordura insaturada. Tu tem ideia disso? Eu acho que é saturada, né? Que isso, Suzarte? Tu tá demais, cara. E não tem nada combinado aqui, não. Mas você já deve ter ouvido falar assim que excesso de gordura saturada faz mal. Também já deve ter ouvido falar que trans faz mal. Aí é outra história, tá? Mas saturado, você vê, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, as cadeias saturadas, isso é química total, tá? Tanto que aqui a gente ficou na dúvida, falei, não, deixa que a biologia resolve. Mas a química podia resolver isso com vocês também.
que as cadeias saturadas, normalmente elas têm um alto ponto de fusão. E as cadeias insaturadas têm mais baixo ponto de fusão. O que significa isso? Significa que as cadeias saturadas, normalmente, elas estão no estado sólido na temperatura ambiente. Já as cadeias insaturadas, normalmente, elas estão no estado líquido na temperatura ambiente. Por isso que gorduras, galera, gorduras tendem a ser saturadas, enquanto que óleo de soja, óleo de mamona, óleo de canola, azeite, tendem a ser insaturados, beleza? Então, quem que normalmente, assim, no dia a dia, no nosso cotidiano, você encara que é mais fluido? É o saturado ou é o insaturado? Ah, o mais fluido é o insaturado. E a gente matou a questão assim, entendeu? Então a gente, com background, né, estudando pra caramba, sabe, fazendo questão pra caramba, óbvio que a gente sabe melhor os atalhos. E esse aqui era um atalho para você resolver essa questão. Porque olha só, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Porque assim, quando a gente aumenta a temperatura, você também torna a membrana mais fluida. É só pensar nisso aqui que você vai também enxergar de boa, tá? Nesse último caso, nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Porque quanto maior for a magnitude das interações, menor será a fluidez. O que acontece? Observa que no desenho das cadeias saturadas, tá, dos fosfolipídios saturados, eles estão um do ladinho do outro. No saturado, eles estão interagindo mais. No insaturado, quando ele tem assim essa perninha aberta, ele diminui a interação. Então você vê, ó, quanto maior for a interação, ou seja, no saturado, menor será a fluidez. Então isso era uma dica para que nos insaturados você enxergasse a maior fluidez. Assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, lulu. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas tem uma maior fluidez? Pelo que eu acabei de explicar aqui, e pelo enunciado que falava que, ó, afastou, aumentou a fluidez, era só enxergar nessas membranas aquela que tem mais fosfolipídio insaturado, gente. E aí, o desenho que tem mais fosfolipídio insaturado é o desenho de número 2. É a letra B. De biologia é muito fácil. Beleza? Dava para fazer, viu? Era difícil também, tá, gente? Era difícil, mas dava para fazer. Tranquilo? Tira o print aí, quem te quero. E vamos tocar o barco. Vamos tocar o barquinho. Mais alguma, Sussu? Estavam falando uma de... A de botânica era... É a polêmica. É a polêmica. Tem algumas pessoas pedindo... Eu posso fazer, mas é polêmica. Eu vou fazer, mas aí só quarta-feira a gente vai saber a resposta. Vou fazer, acho que é maneiro, até a discussão, tá? A discussão é boa. A de botânica é 125. 125? Da azul. Então, na rosa, ela é 135. 135. 128 na amarela e 99 na cinza. Boa. 125 fala o seguinte: durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Eu estou anotando isso porque eu defendo uma resposta e eu estou interpretando a risco enunciado. Sobrevivência em diferentes ambientes.
Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Embrião protegido, tecido condutor verdadeiro, tubo polínico, polinização pelo vento e produção de frutos. A aquisição evolutiva, que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas, está indicada pelo número. Conquista definitiva do ambiente terrestre. Definitiva do ambiente terrestre. Bom, o que eu, Rubens Oda, interpretei e alguns professores interpretaram, a minoria dos professores, eu tô com a minoria, tá? Eu tô com o azarão. Aqui fala de sobrevivência. Aqui fala em conquista definitiva. Mas eu interpretei conquista definitiva do ambiente terrestre em função da sobrevivência. E aí, em função da sobrevivência, o que permitiu as plantas conquistarem de forma efetiva o ambiente terrestre foram os vasos condutores que surgem a partir das pteridófitas, né? Pteridófitas, gimnospermas, angiospermas são traqueófitas. Então, eu interpreto que o número 2 é o correto, que a letra B é a letra correta. Como ontem isso gerou muita discussão, muita, a gente começou a escrever para alguns botânicos. E aí eu faço questão de ler. Cheguei a mandar hoje pelo Instagram para um aluno que veio questionar comigo. Mandei exatamente as fotos dos prints. Bom, só para mostrar que tem aqui, ó, o print de uma conversa. Tá vendo? Uma conversa, não precisa... Tá? Uma conversa que é de um grupo de botânicos, tá? De WhatsApp de botânicos. Aí tá aqui, xilema e floema, porque aí você pode se afastar da água. Sem transporte de água pelo xilema, você precisa ter células perto d'água. Dependendo para tudo. A partir do surgimento de condução da água, a planta pode sair de perto da água, reservar água e enviar a água para o alto. 2. Tubo polínico só permite a reprodução ser independente da água. Porque você pode esconder o óvulo, proteger ele do ambiente e ainda assim ser fecundado sem secar. Mas para sair da água é vascularização. Continuando. Cara... achei o que eu estava procurando. Tô em campo, vou mostrar para o pessoal. Olha só, Suzarte, tem 12 botânicos. Questão tá errada, é idiota, mas deixa isso quieto. E a resposta é 2. Não existe conquista definitiva. Questão mal formulada e imprecisa. O polonês concordou. 12 votos para 2. Ou seja, tinham 12 botânicos no campo, os 12 votaram na 2. Votaram junto comigo. Conheço, a gente mandou para outros botânicos que defenderam o que eu vou falar agora aqui. E nos professores do ensino médio, eu diria que a maior parte está na letra C, tá? Tanto que aqui no Descomplica a maior parte ficou na C. Mas eu peitei muito aqui e falei, não, vamos deixar na 2. Mas só na quarta que a gente vai saber a letra certa. Por quê? Repara que, gente, a gente não está discutindo, sabe, se o Oda sabe mais biologia do que o Bandeira, do que a Brenda, do que teu professor do ensino médio, não é isso. A questão está mal feita, sabe, Sussu? Então, a discussão não é quem sabe mais biologia. Porque se... E eu tenho certeza que quem vai defender a C vai falar isso, e eu entendo, gente. Eu não estou criticando, eu entendo. Que o pessoal pegou o definitivo, Suzarte. E falou, mas definitiva depende da reprodução também. Mas outros professores aqui alegaram assim, cara, mas no Jurássico, você tinha florestas de samambaia no ambiente terrestre, que já estavam definitivamente no ambiente terrestre. Já existiam florestas de samambaias. Mas, de qualquer forma, se você pensa não somente em sobrevivência, se você pensa em sobrevivência e reprodução, o que tornou a reprodução independente da água foi o surgimento do grão de pólen e do tubo polínico. Eu sei disso, tá, gente? Eu sei disso. Como eu estou dizendo, a discussão aqui não é de biologia, a questão é da questão. E a questão, ela está mal formulada. Porque se for sobrevivência e reprodução,
é o surgimento do tubo polínico que vai determinar a conquista definitiva. E aí vai ser o ponto 3, vai ser a letra C. E aí o que você vai ter que fazer agora é só cruzar os dedos. Porque isso aí não é uma coisa de biologia, é uma questão agora da banca do Enem que vai definir se é B ou C. Vai anular a questão? Não vai, gente, não vai. Enem não anula, não. Ah, mas anulou uma de matemática que tinha caído igual no vestibular. Mas isso aqui, se o cara vai defender doido, ele vai falar, mas já existiam florestas de samambaias, sabe? Então as samambaias já conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Se ele botar aqui, não conquistou definitivamente, porque ela ainda dependia da água para reprodução. E aí, sejam feitas as apostas. Se o gabarito vai ser a letra B, se o gabarito vai ser a letra C. Mas, novamente, entenda que a questão aqui não é a biologia, é o raio da questão ter sido mal formulado. Entendeu? Vou sair da frente para você printar. O pessoal tá mais para B ou para C, Suzana? Deve estar mais para C, né? Difícil contar. Mas tem C, muitos Bs, aí depois volta C. Tá dividido. Tá dividido. Eu vi que o JJ, professor, monitor aqui do Descomplica, botou uma enquete no Instagram dele. E aí, quando eu respondi, tava 48% para B e 52% para C. Para tu ter uma ideia, gente. E aí eu tô falando de professor, gente. Tô falando de gente... Essa galera são 12 mestrandos, doutorandos, sabe, da UFRJ. A galera ficou na B. Mas um outro professor da Unirio falou que era C. E aí você, Hellis Mortal, você vai ficar onde? O Enem tem dessas coisas. Beleza? É para te mostrar que essa questão de fato foi bem polêmica. Muito tempo não vejo uma polêmica assim em biologia. Beleza? Galerinha, a nossa transmissão está quase acabando. Então eu acho que é muito importante que você pense se vale a pena, de fato, estudar mais aqui para o Descomplica. Espero que você tenha gostado da aula do Oda, da aula do Vilaça. Estudar mais para os vestibulares até o fim do ano. Sabe, já repensar no seu estudo do ano que vem, se você é um treineiro, se você acha que você se estoporou demais. Porque só em novembro que a gente faz o Blacktop, gente. E é sério. Tá, é sério. Pode perguntar para todo mundo que já assinou o Descomplica, que ele vai falar, não, esse plano só vem de novembro. Aí vem, chega em janeiro, eu quero comprar agora o Black. Já era. E vale muito a pena, gente. É um preço bacana e 7 cursos em um, galera. Pô, R$24,90, gente. R$24,90 para você ter um curso, sabe, pré-vestibular completíssimo na sua casa, para você estudar a hora que quiser, pode passar 24 horas estudando. 7 em 1. Você tem o regular, o nosso Enem regular, você tem aprofundamento medicina, aprofundamento exatas, aprofundamento humanas, exercício, cara, com discursiva, múltipla escolha, com tudo. Redação, mais aprofundado ainda. E física, química e matemática para a galera que está patinando nas ciências da natureza em matemática. Monitoria ilimitada, 2 correções de redação, acesso à nossa ferramenta de exercício, ao DEX. E o principal, galera, passou na pública, é dinheiro de volta. Cara, não tem por que não assinar, entendeu? 14 meses, você vai pagar isso, vai ter acesso aí até dezembro do ano que vem. Então, só vejo vantagem. Então, tá querendo, sabe, ter uma preparação de peso com professores que eu boto minha mão no fogo, boto minha cabeça, meu ovo no fogo, de que você vai gostar dos professores do Descomplica. É isso, cara. Vem fazer parte da nossa família, que eu quero te dar mais aulas. Beleza? Alguma coisa mais, Sussu? A gente vai fazer questão até meia-noite. Mas gostaram da resolução, né? Gostaram. Espero que sim. E show de bola, gente. É isso aí. O Odinha vai estar sempre aqui para poder te ajudar. Beleza? Grande beijo. Tchau, tchau, galera.